que eu vou pregar hoje, eu vou falar o que está escrito em Jonas, eu vou falar o que está escrito em Reis, e eu vou falar o que está escrito em Samuel. Então eu não vou dar aqui passagem específica, mas quando eu começar a trazer a palavra, você vai ter a sua memória que eu estou dizendo a palavra. Então preste bem atenção no que vai ser pregado. Presta bem atenção. O melhor de Deus na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus não é o seu desejo. É o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu vou repetir. O melhor de Deus na vida de um profeta, ou de um homem, ou de uma mulher de Deus, não é o seu desejo. É o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Se cada homem de Deus e mulher de Deus desse ou der mais valor ou ter como prioridade os seus desejos, o propósito de Deus ficará de lado. Eu vou repetir para você entender. Se cada homem de Deus e mulher de Deus der mais valor, ter como prioridade os seus desejos, o propósito de Deus ficará de lado. Mas se o propósito de Deus for a sua prioridade, os seus desejos ficarão de lado. Mas também não deixarão de serem cumpridos. Eu vou repetir porque eu estou vendo como de manhã que você não entendeu. Então eu vou repetir. O melhor de Deus na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é o seu desejo. É o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Se cada homem de Deus e mulher de Deus der mais valor, ou ter como prioridade os seus desejos, o propósito de Deus ficará de lado. Mas se o propósito de Deus for a sua prioridade, os seus desejos ficarão de lado, mas também não deixarão de serem cumpridos. Agora prestem atenção na minha pergunta. Quem vai decidir o que priorizar não sou eu, é você. É você quem vai decidir o que é prioridade. Se é o propósito de Deus na sua vida ou se é o seu desejo. O que é prioridade na sua vida? É o propósito de Deus através da sua vida? Ou são os seus desejos? Mas pastor, eu não sei o que é desejo, eu não sei o que é propósito, como então eu posso responder? Como então eu posso tomar essa decisão? Então eu vou dizer para vocês que aqui estão, e você que está em casa online conosco. Desejo é vontade. Desejo é necessidade. Desejo é anseio de ter ou fazer algo. Propósito é a razão de ser. Propósito é a razão de ser, o objetivo maior que dá sentido à vida. Desejo passa, mas o propósito de Deus não passa. Eu vou repetir, o seu desejo vai passar, mas o propósito de Deus não passa e nem os planos de Deus podem ser frustrados. Agora quem escolhe é você. Não sou eu. Quem escolhe é você. A quem você vai priorizar? O seu desejo que passa ou o propósito de Deus que é duradouro? Pastor, eu ainda não compreendi.
Eu queria saber qual é o impacto que isso causa na minha vida, se eu decidir pelo desejo ou se eu decidir pelo propósito. Então eu vou mostrar para você qual é o impacto. Quando eu escolho o desejo, esse desejo ele pode ser momentâneo e pode não ter um impacto significativo ao longo prazo. Então vou repetir: desejos podem ser momentâneos e podem não ter um impacto significativo no longo prazo, ao longo prazo. Mas olha o propósito. Propósitos, por outro lado, podem ter um impacto duradouro. Desejo não muda a vida, propósito muda. Desejo passa, propósito é duradouro. Eu vou repetir: desejo passa, mas propósito é duradouro. Desejo não muda a vida, quem muda a vida é propósito. Olha só, propósito, por outro lado, pode ter um impacto duradouro e pode moldar a trajetória de uma pessoa e de uma organização. Propósito muda a vida. Propósito transforma a vida. Desejo não. Porque desejo passa, mas propósito de Deus permanece. E eu quero dar alguns exemplos bíblicos aqui para vocês. E eu já preguei sobre isso, mas vou falar de modo mais como um ensinamento. Nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele separou, Ele ungiu, Ele consagrou Davi para ser rei de Israel. A palavra do Senhor nos diz que Davi matou urso, matou leão, matou gigante. Davi se assentou ao lado do rei Saul, tocou harpa para Saul, demônio saiu de Saul. Davi também foi reconhecido como um guerreiro, um homem valente. E a Bíblia me diz que um dia esse Davi viu que a arca do Senhor, a arca representa a presença de Deus. Davi viu que a arca ficava atrás de uma cortina. E Davi então desejou. E o que ele desejou? Colocar essa arca em 4 paredes. Em 4 paredes. Ele decidiu construir um lugar para o Senhor. Ele desejou. E a palavra do Senhor vai me dizer que, além dele desejar, ele tem do seu lado um profeta. Seu nome é Natã. E Natã vai aconselhar Davi dentro daquilo que ele viu Deus fazer na vida de Davi. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O fato de Deus ser te ungido, separado, consagrado e dito a você qual é o propósito dele na sua vida, isso não te dá o direito de você achar que Deus vai realizar um desejo seu. Eu vou repetir, se eu conseguir. Igualzinho. O fato de você ser ungido, consagrado, separado, sabendo você do propósito de Deus na sua vida, não te dá o direito daquilo que você deseja, achar que Deus vai realizar esse desejo. A Bíblia diz que Davi desejou. E a Bíblia me diz que havia do lado dele um profeta, um homem de Deus. Natã é homem de Deus. E Natã, vendo que Deus era na vida de Davi, ele vai dizer: Davi pode construir. Deus agrada. A Bíblia diz que logo depois, Natã vem, amando do Senhor. O mesmo que falou com Davi que ele podia. Por que podia? Porque Natã sabia que Deus era com Davi. Natã sabia que foi Deus que matou leão, urso, gigante Golias.
Natã sabia que foi Deus que colocou Davi no trono. Natã sabia que foi Deus que fez Davi não pagar impostos, morar no palácio e casar com a filha do rei. Ei, Natã sabia, porque Deus falava com ele, e a história, o próprio povo contava dos feitos de Deus através de Davi. E nós ainda temos um outro agravante, que a Bíblia vai me dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Embora eu seja um homem segundo o coração de Deus, isso não significa que Deus vai realizar um desejo meu. Davi está achando que ele pode desejar, e desejando por ter as experiências com Deus, por ver Deus na sua vida, Deus vai conceder o seu desejo. Toma muito cuidado, hein? Porque nem tudo que você deseja está dentro do propósito de Deus na sua vida. Nem tudo que você deseja está dentro do propósito de Deus na sua vida. Preste bem atenção nos detalhes. Quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé para ungir Davi, o Senhor não disse que ele seria um construtor. O Senhor falou que ele seria rei. O propósito de Deus para a vida de Davi não é construir templo, é governar o seu povo. E tem pessoas hoje dentro da igreja frustradas, decepcionadas, desanimadas, porque Deus não realizou um desejo seu. Só que você esqueceu, o seu desejo não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. O seu desejo não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Olha para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que as pessoas viam Deus, e a Bíblia diz que o desejo dele é bacana, porque ele está olhando para o lado bom, ele quer melhoria, ele quer que a presença de Deus se manifeste em um lugar melhor. Mas a Bíblia me diz que Deus vai levantar Natã e vai até a Davi para falar com Davi que Deus não agradou. Sabe o que Deus está querendo falar com Davi? E está querendo falar com você nesta noite? Eu não te chamei para fazer o que você quer fazer. Eu não te chamei, Davi, para você tirar minha arca daqui e fazer um templo para colocar ela. Eu chamei você para governar o meu povo. Agora preste atenção. Preste atenção. A Bíblia diz que Davi deseja, mas não é o propósito de Deus na vida dele. Mas existem outras pessoas que aquilo que você desejou está dentro do propósito de Deus na vida delas. Pegou não, né? Davi deseja construir, mas o Senhor vai dizer, eu não te chamei para construir nada, mas o meu propósito na vida de Salomão é que ele governe e também construa. Você sabia que tem desejo seu que não vai ser realizado na sua vida, porque não é o propósito de Deus na sua vida, mas é na do seu filho, da sua filha? Talvez na sua mãe, no seu pai. Só que tem muitos hoje dentro da igreja triste, decepcionado, achando que Deus não vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Querido, o propósito de Deus para a sua vida é um, o propósito de Deus para a vida do outro é outro. Olha o que a palavra de Deus me diz, que o Senhor vai dizer, Davi, eu te dou até o projeto. Você vai ter o projeto estrutural, arquitetônico, hidráulico, tu vai ter tudo. Até o dinheiro eu vou te dar, mas eu não te chamei para construir. Quem vai construir é Salomão. O meu propósito na vida de Salomão é construir o templo para que eu possa habitar. E também de governar o povo. Agora você não. Porque eu te chamei para governar e para matar os inimigos. Sua mão está suja. Primeiro exemplo que eu quero dar. Então, ou seja, embora eu tenha experiência com Deus, tenho obtido vitórias através de Deus, embora eu seja chamado um homem segundo o coração de Deus, não significa que aquilo que eu desejei está dentro do propósito de Deus para a minha vida. O que eu estou querendo com isso? Eu estou pedindo a você a não ficar triste, nem decepcionado e nem frustrado. Eu quero pedir a você, quando você puder, entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar, e perguntar ao Senhor, Senhor, esse desejo que eu tenho está dentro do seu propósito na minha vida? Porque a única forma de você sair dessa decepção, dessa frustração, é você entender o propósito de Deus para a sua vida.
Porque senão você só vai ficar frustrado, decepcionado. E olha o que Deus falou com Davi. E a Bíblia diz que Salomão então construiu. Estou mostrando a vocês que nem tudo aquilo que nós desejamos está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que um dia, todos aqui também já ouviu falar da história, um profeta do Senhor foi ordenado pelo Senhor para ir para Nínive, é Jonas. Jonas é para ir para Nínive. E a Bíblia diz que Jonas agora vai desejar fugir da presença de Deus. Presta bem atenção. O desejo de Jonas é fugir do propósito de Deus. E por que Jonas quer fugir do propósito de Deus? Porque Jonas não quer aceitar que o povo de Nínive seja salvo. Está cheio de pessoas dentro da igreja fugindo do seu propósito, porque não querem aceitar a mudança, a transformação de outras vidas que você conhece, e conhecendo você, você acha que ela é indigna. Quando Jonas ouve falar da cidade de Nínive, ele vai trazer à sua memória um povo ruim, os homens violentos. E o que Jonas acha? Que aquele povo não é merecedor. Então Jonas vai decidir fugir. Desejou, comprou a passagem, entrou no barco e até começou a navegar. Olha como as pessoas estão enganadas, achando que o seu desejo irá prevalecer sobre o propósito de Deus. Assim são muitos. Olha, compra a passagem, ou seja, no início está tudo lindo, está conforme o meu desejo. Compra a passagem, entro para o barco, agora estou navegando nesse barco e o meu destino é Nínive. Qual que é o destino? Não, ele está dizendo que está indo para Tarsis. Jonas está achando que vai chegar em Tarsis. Ei, assim é você. Desejou, deu início ao seu desejo. Dá um exemplo. Desejou viajar para fugir de algo que Deus ordenou você fazer, mas você não quer fazer, aí você decidiu fugir. Comprou passagem, comprou carro, entrou no ônibus, entrou no Uber, mototáxi, bicicleta, camelo, velocípede, sabe lá o que, montou, foi, pegou a 040, 262, 381, sei lá para onde você está indo, e de repente, aquilo que você não esperava, acontece. O desejo é chegar em Tarsis, só que você esqueceu que o seu desejo não prevalece sobre o propósito de Deus. Está achando que vai chegar em Tarsis? Não vai não. Está achando que vai ter o seu desejo realizado? Não vai não. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que o propósito de Deus vai de encontro a Jonas. Eu estou querendo dizer algo para você. Não queira você fugir do propósito de Deus, porque se você continuar fugindo do propósito de Deus, Ele vai te buscar aonde for preciso. Hoje pela manhã eu chamei um casal aqui e falei para eles: homem que é homem de Deus, fala na frente. Deus me chamou para quê? Para pregar a sua palavra, com dom de palavra de conhecimento, revelação, cura, milagre, prodígio e maravilha. Me dá Ele também discernimento de espírito. Então eu disse para esse casal: pare de fugir do propósito de Deus, porque senão o propósito de Deus vai te encontrar pelo meio do caminho. E não pense você que o propósito de Deus brinca. A Bíblia diz que Jonas está indo, e o pior, quando o meu desejo não está dentro do propósito de Deus, eu trago é problema. Aquele dono do barco não esperava ter o problema que ele teve. E a Bíblia diz que o barco está indo à deriva. E sabe o que eles vão descobrir? Que o problema está em Jonas. E vai lançar Jonas para o mar. E Jonas, quero eu acreditar, que ele pensou: vai me jogar no mar, eu sei nadar mesmo, estou de boa, ou eu pego uma boia. Só que o que ele não esperava, e assim também é você, que está fugindo, viu? Daquilo que Deus chamou para fazer. A Bíblia diz que o propósito de Deus veio. E sabe como que veio?
através de um grande peixe. Não, pastor, glória a Deus, aquele homem ficou dentro do grande peixe. Foi lá dentro do grande peixe que ele teve que sentir a dor daquilo que é abandonar o propósito de Deus. Foi dentro do grande peixe que ele começou a orar. Ele começou a falar com Deus. E sabe o que me emociona? É que quando o propósito de Deus vem, Ele não leva você para o seu desejo, Ele leva para o propósito dEle. Dói isso? Eu sei que dói. Eu sei que dói. Está achando que vai chegar no lugar do seu desejo? Não. Quando o propósito de Deus vem, Ele não vem para dar continuidade ao seu desejo. Ele vem para interromper o seu desejo e voltar você para o propósito dEle. E o propósito de Deus não é em Tarsis. O propósito de Deus é em Nínive. O peixe não cuspiu Jonas em Tarsis. Cuspiu em Nínive. Eu estou só alertando. Só alertando. Só alertando. Você que está fugindo do propósito. Qualquer hora, viu? O peixão, o grande propósito, vai vir, ó, te engolir. Vê até aquela cena daquele tubarão, não sei quantos lá, que tem a propaganda que abre a bocona. Mega, né? Não tem fala portuguesa, não. É o nome? Meu Deus, não é esse aí mesmo. É mega, é isso aí, mega não sei o quê. Hein? Imagina. Porque o propósito de Deus nunca perderá para o seu desejo. Você acha que o seu desejo vai ser realizado, mas o que vai acontecer é que o propósito de Deus vai encontrar você. E encontrando você, sabe o que vai acontecer? Aquilo que Deus ordenou você fazer anteriormente. Meu Deus do céu, isso que é triste. Tem pessoas que não precisam passar pelo processo que estão passando, é só obedecer a ordem que Deus deu. Ei, tem pessoas fugindo do propósito sem precisar de fugir, é só fazer o que Deus ordenou. Meu irmão, não cabe a você a medir as pessoas, ou saber quem vai ser salvo ou não, cabe a você anunciar a verdade do Evangelho. O Senhor só disse isso para Jonas: pregue a minha palavra, o resto é eu que faço. O Senhor ordenou você fazer alguma coisa, vai lá e faça o que Ele ordenou, porque as demais coisas Ele faz. Jonas pregou, e a Bíblia diz que o povo se arrependeu, converteu e foi salvo. Arrependeram. Mas o desejo de Jonas era: eles não merecem. Eu vou lá, você está de brincadeira. Só que a Bíblia diz que o grande peixe pega Jonas e a Jonas indo para Tarsis. Olha o grande peixe pegando Jonas, para Nínive. Por quê? Porque o meu desejo não prevalece sobre o propósito de Deus na minha vida. E eu encerro para a gente participar da Santa Ceia. Se você não sair daqui hoje, nossa, pai, esse aí foi um soldado do exército que falou isso. De tão inteligente que é, em pouco tempo já vai para cabo do exército. E eu não quero falar muito não, é meu sobrinho, viu? Não puxou o ti. Obrigado, meu lindo. Você quer comer o que depois? Vamos lá. Tá querendo pregar como... hein? Vai preparar a mensagem sobre soldado. Tá bom? Aí você vem na beca de soldado. O verdadeiro soldado que combate o bom combate em Cristo não se intromete em coisa alheia. Tá bom? Prepara lá, Hugão. Numa quinta que você tiver de folga, você me avisa. É forte o manto. Vamos? Oh Deus, eu te amo. Vamos lá. A Bíblia diz, olha só, se você entender a palavra. A Bíblia diz que uma mulher teve um desejo, um sonho de ter um menino. E a Bíblia diz
que o desejo dessa mulher é realizado. Por quê? Porque enquanto ela deseja ter um menino, sem ela saber, esse menino está dentro do propósito de Deus. Pastor, não entendi. Eu estou querendo dizer para você, se o seu desejo estiver dentro do propósito de Deus, Deus vai usar o seu desejo para cumprir o propósito de Deus na obra dele. A Bíblia diz que Ana tem um desejo. Qual é o desejo? De ter um filho. E a Bíblia diz que esse filho vai vir, quem vai vir é Samuel. E quando Samuel vem, ele vem com um propósito. Qual é o propósito? Consertar o sacerdócio. Ana quer ter um filho. Deus viu que é bom. E Deus então pega o desejo de Ana, faz desse desejo o seu propósito para consertar o sacerdócio. Por quê? Porque Ofni e Finéias estão fazendo aquilo que não deveria. Eli deixou de ser aquilo que ele era. Então Deus vai pegar o desejo que está dentro do propósito de Deus para consertar o que precisava ser consertado. Agora preste atenção, quando o meu desejo está dentro do propósito de Deus, eu não tenho desejo nenhum de ficar com esse propósito. Eu entrego ele para o Senhor. Entendeu? Não, vou melhorar. Quando o meu desejo está dentro do propósito de Deus, aquilo que eu desejo, eu não tenho medo, não tenho receio de entregar para o Senhor, porque eu entendo que embora seja o meu desejo, o que vai prevalecer é o propósito de Deus. O que Ana faz? Toma. Entregou ele aonde? No templo. Por quê? Porque propósito entrega para o Senhor. Desejo que tem o propósito de Deus, eu não fico para mim. Dói, hein? Eu entrego para Deus. Desejo que é um propósito de Deus na vida de muitos, eu não fico para mim. Eu entrego para Deus. Para Deus. O que Ana fez? Está aqui, Senhor. O que o Senhor fez? Me dá. Porque eu tenho que consertar algumas coisas aqui. Pode vir, diaconato. Pode subir lá, ministério de louvor. Ouça, e eu encerro. Qual era o desejo de Deus? Reconciliar eu e você com Ele novamente. Propósito de Deus. Desejo de Deus. Vontade de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Vontade de Deus, propósito. O Senhor quer reconciliar a sua criação com Ele, Criador. Jesus vem. E Ele vai dizer, uma comida eu tenho para comer. E essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não pegou. Qual que era o desejo de Deus? Reconciliar o seu povo com Ele de novo. Jesus vem e vai declarar, olha, uma comida eu tenho para comer. E essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo assim, o meu desejo é o mesmo dele, e eu estou dentro do mesmo propósito dele. É por isso que eu vim. Eu vim fazer aquilo que meu pai ordenou. Porque embora eu tenha o meu desejo é o mesmo dele, e eu estou dentro do propósito dele. E o propósito dele é que nenhum deles se pereça. É Jesus. Veio para quê? Salvar. Qual que é a vontade de Deus Pai? Reconciliar o homem que pecou, através de Jesus, com Ele novamente. Amados, hoje é dia de Santa Ceia. Propósito. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Paulo vai dizer que nós devemos trazer à memória o que Jesus fez por nós. Aqui também é um desejo, irmão. Desejo nosso de renovar nossa aliança com o Senhor. E um desejo de Jesus. Jesus aguarda
sem saber o dia e a hora, para novamente cear com os seus. Há quantos 1000 anos Jesus não ceia com os seus? Hein? E Ele aguarda. Como foi cantado aqui, é o toque de uma trombeta, que Ele não sabe a hora nem o dia. Mas quando essa trombeta tocar, o seu desejo, que está dentro do propósito de Deus, vai acontecer. E o que eu quero nesta noite? É que você permita o Espírito Santo falar para você, se esse desejo que você tem, está dentro do propósito de Deus. Porque se esse desejo está dentro do propósito de Deus, o propósito de Deus vai cumprir, e esse desejo que você tem, vai ser concretizado. Mas se porventura não for, não fica triste não. Deus só está querendo mostrar a você, que você não precisa gastar mais tempo com esse desejo. Vai para o propósito, porque o propósito muda a vida. E o propósito é algo duradouro. Desejo vai passar. Então quero que vocês curvem a sua cabeça. Paulo diz que cada um deve examinar a si mesmo. Eu já deixo claro, a Santa Ceia não é minha, não é da Igreja Batista Tempo de Deus. A Santa Ceia é do Senhor Jesus Cristo. Então, homem, mulher, marido, esposa, não é hora de você condenar, absolver. Quem faz isso é Jesus. É hora de você orar ao Senhor, juntamente comigo. Soberano, eterno e maravilhoso Deus,